A paz do Senhor para os irmãos. Meus queridos, mais uma vez é um prazer estar com os irmãos nesse domingo para estudarmos a lição de número 8, onde estaremos falando da edificação sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos ver que fundamentação é essa, onde os apóstolos fundamentaram a sua mensagem, os profetas da mesma forma, e assim estaremos estudando aí a nossa lição concernente ao estudo da Epístola de Paulo aos Efésios, a igreja eleita. Meus queridos irmãos, na lição passada, a lição de número 7, estudamos Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Nós vimos aí a reconciliação que Deus fez através de seu Filho Jesus Cristo. E assim, hoje, nós estaremos estudando aí a lição de número 8, lição esta que tem bastante conteúdo das Escrituras Sagradas, bastante ensino dogmático para que possamos assim estarmos sempre edificados na palavra do Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria, por isso nós vamos começar os nossos estudos. Eu peço a você bastante atenção e que você interaja. Você pode fazer os seus comentários aí no vídeo, você pode compartilhar esta mensagem. E para você que está nos acompanhando no YouTube, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim você estará cooperando para a edificação e a transmissão da palavra de Deus para a igreja do Senhor. Bons estudos para todos e sempre eu gosto de falar, mantenha aí a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus ao teu lado, um dicionário bíblico e assim vamos estudar com bastante dedicação e entusiasmo, pois sabemos que o estudo da palavra de Deus renova a nossa fé, revigora o nosso espírito e assim nós tenhamos paz, alegria e disposição para servir ao Senhor constantemente. Deus vos abençoe a todos e vamos começar agora a lição de número 8. Meus irmãos, então vamos começar. O título da lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Acompanhe aí na tela agora o texto áureo que está em Efésios capítulo 2, versículo 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Lição bíblica em classe, você pode pegar a Bíblia Sagrada ou acompanhar aqui na tela, está escrito em Efésios capítulo 2, os versículos do 20 ao 22 e Mateus 7 do versículo 24 ao 27. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus agora capítulo 7, versículo 24 a seguir. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Assim, meus irmãos, vemos agora aí na lição de número 8, ela está dividida em 3 tópicos, certo? O primeiro tópico é um edifício espiritual. Segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas, e edificados para a morada de Deus. Cada tópico desse é dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico, ele é dividido em 4 tópicos, certo? Ele trata desses 4 tópicos. O primeiro tópico, ou
subtópico, né, do primeiro tópico, é o santuário judeu, santuário cristão, a pedra angular, e 4, Cristo, a pedra principal. No tópico 2, o fundamento dos apóstolos e profetas, está dividido em 3 subtópicos, onde o primeiro é o conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos, e 3, o testemunho dos profetas. O tópico terceiro e último está subdividido em 3 subtópicos também, edificados, ou edifício bem ajustado, templo santo no Senhor e morada do Altíssimo. Estaremos tratando, logo a seguir, cada tópico desse, detalhadamente, através de nossos slides dinâmicos e interativos. Vamos para o objetivo específico. O geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos, no testemunho dos profetas. Ou seja, a igreja ela está sedimentada, baseada, certo, sobre 2 fundamentos principais. Esse fundamento é alicerce da doutrina dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós vamos ver a seguir que esses profetas diz respeito aos profetas do Novo Testamento. Os objetivos específicos de cada tópico que logo aqui narrei, o primeiro é explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no templo, ou no tabernáculo, no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do Espírito Santo. Nós vamos ver que a morada de Deus é no nosso corpo, a nossa vida espiritual. Né? E isso de uma forma individual. Da forma coletiva, Deus habita no seio da igreja, no meio da igreja. Né? O tópico 2 tem como objetivo apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Então, o fundamento da igreja ela está fundamentada nisso. Né? A doutrina dos apóstolos, que em si, essa doutrina dos apóstolos é a mensagem de Cristo, sendo divulgada e que ele próprio trouxe e assim o orientou os discípulos, e os discípulos tiveram a missão de sair pregando o evangelho para toda criatura. E o objetivo do tópico 3 é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Isso indica dizer que toda lição bíblica, cada tópico desse, leva o cristão, todos nós, a refletirmos e, assim, praticarmos o que nós estamos aprendendo. Em suma, essas lições, ela tem na prática, certo, um arcabouço, um esbojo de que ela traz para nós um ensinamento para que possamos praticar no nosso cotidiano. Certo? Então, é isso que nós devemos aplicar para cada professor, para cada aluno e para cada um que vai ministrar e que vai ouvir. Você que me ouve, certo? Toda lição bíblica, todo ponto, todo subtópico, ele serve para trazer para nós um exemplo, para trazer para nós um modelo, para que possamos assim desenvolver a nossa vida cristã. Certo? Então, acima de tudo, o ensino da escola bíblica é um devocional para que possamos exercer diariamente no cotidiano da nossa vida cristã. Vamos para agora a lição propriamente dita. Tópico 1, você logo viu aí no slide, um edifício espiritual. Certo? Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, o santuário judeu. Nós vemos aí que o santuário judeu, tópico 1, subtópico 1 também, o santuário judeu, ele era um templo em Jerusalém, era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. O templo é o ícone de toda a cultura judaica no sentido religioso. Por isso que as profecias e todo Israel, ele vive em função de reconstruir o seu templo.
E as profecias bíblicas, boa parte está inserido aí e voltado também para essa reconstrução do templo, certo? Então é uma coisa exclusiva de Israel, né? E o santuário judeu, ele existia aí também as proibições, a proibição do estrangeiro acessar o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, foi o que nós estudamos na lição anterior. Nós vemos que no templo tinha aí o pátio dos gentios e a parte judaica, onde os judeus eles eram separados dos gentios por uma aparente separação, a qual Cristo veio para separar, ou melhor, para quebrar essa barreira, né? E a reconciliação, ou ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Ou seja, Deus cumpriu toda a lei e dos povos fez uma, a igreja do Senhor, né? Dos povos judeus e gentios convertidos, cristãos que aceitam Jesus como Salvador. Eles fazem agora um só povo, a igreja do Senhor. E assim confirma a palavra de Deus quando diz: eu vou tirar do meio de um povo que seja povo meu, né? Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Agora um santuário espiritual, certo? E somos nós, você e eu, a igreja do Senhor, nós somos santuários, templo e morada do Espírito Santo. Vamos aí para o subtópico agora, subtópico 2, acompanha aí no slide, o santuário cristão. Nós vamos agora fazer uma definição, uma equação, certo? Que esse santuário cristão, primeiro, os que pertencem a Cristo são comparados com um edifício, onde Deus habita em espírito. Ou seja, nós somos comparados a um edifício. Esse edifício, certo? Ele está fundamentado aí nos ensinos dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram isso. E esse ensino de Paulo lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Ou seja, o ensino apostólico, aqui na epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 22, certo? Faz uma lembrança aí e reporta para o tempo de Salomão, especialmente quando ele inaugura e fala muito bem em 1 Reis 8:27, onde Deus ele não habita em templo feito por mão de homens. Lembrando aí o estudo de Salomão, né? Ele reconhece que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus, né? Ou seja, a Shekinah de Deus. Quando foi inaugurado o templo, né, ali a Shekinah invadiu o ambiente, né? Não conteve aquela presença gloriosa, embora que não fosse Deus, mas era a representação da Shekinah. Porque o templo em si, Deus ele não habita, né? Assim, reafirmo que Estevão também falou. Olha, Estevão, o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, certo? Então, há aí um consenso entre o Antigo Testamento, que é o ensino apostólico, certo? De onde Paulo fundamentou, e reafirma aí o que Estevão também falou, certo? Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, 1 Coríntios 13:16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Ou seja, a igreja ela tem um fundamento. Qual é o fundamento? Cristo, a pedra angular. Quais são as colunas? As colunas são os apóstolos, os profetas, né? Todos aqueles onde sustenta a doutrina, a igreja do Senhor, né? E essa é a parte, a base, a parte estrutural são as colunas, que são os apóstolos, os profetas, tá certo? E a parte de já firmando ali, já terminando o templo, nós temos os blocos que finaliza o templo. E esses blocos, figurativamente, são os cristãos, são os crentes.
que são tidos como pedras vivas, edifício espiritual. Né? Então esse é o desenho, né? É a planta, certo, do verdadeiro templo espiritual, templo de Deus, agora no sentido, certo, de igreja, no sentido de Novo Testamento, certo, diferente agora do Antigo Testamento, que perdeu aí, certo, para nós, a igreja do Senhor, o sentido, porque agora nós somos templos e morada do Espírito Santo, ou seja, agora diz respeito a um templo espiritual. E sobre a pedra angular, é o subtópico 3, veja aí na fotografia, certo, que a pedra angular, ela estava exatamente no ângulo, certo, onde ela tinha pelo menos 4 propósitos, certo? Nós vamos ver aí. Olha só a pedra angular, aí está com a ênfase aí de amarelo, né? Essa pedra angular, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria esta pedra, certo? E ela tinha as funções, pelo menos 4. Ó. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Era posta no canto do prédio, como vocês viram aí na fotografia, para sustentar o alicerce. Primeiro, para sustentar. Certo? Uma das funções, sustento. Para firmar, ou seja, para dar estabilidade. Ali ela firmava, certo, o templo. E unir. Você vê que uma parede entrelaçada à outra, e essa pedra angular, ela unia a construção. Né? E assim, além de unir toda a estrutura, ela mantinha as paredes em linha certa, ou seja, ela dava o alinhamento. Então, 4 objetivos, propósitos, no caso, para que servia esta pedra angular, certo? Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo, em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Ou seja, uma pedra grande mesmo, né? Com dimensões aí bastante significativas, certo? Que servia para esses propósitos. Né? Eu quero reafirmar aqui, para sustentar, para firmar, para unir e para manter alinhado, certo? É o que Cristo faz com nós. Né? O que é que a pedra angular, Cristo, ele faz com nós? Primeiro, ele nos sustenta. Cristo, ele nos sustenta. Segundo, ele nos firma, ele nos dá aí firmeza as lutas, tribulações, e ele nos dá unidade entre a membresia, certo? E assim ele nos dá alinhado, ele nos coloca no prumo, na linha reta, certo? No cânon, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ele nos coloca aí nesse alinhamento. É isso, a pedra angular, o seu objetivo. Vamos para agora a pedra principal, que é Cristo, como eu falei, o quarto tópico. Né? A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, versículo 22. Cumpriu-se uma profecia messiânica. Né? Prosseguindo, ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal. Com conceitos de apóstolo, suas definições, suas bases, onde estão fundamentadas a sua mensagem, exemplos sobre esta palavra apóstolo, prerrogativos e propósitos. Apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Está em Hebreus 3, 1 de João 4, o apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então nós vemos aqui que a base da pregação, da doutrina, do ensino, é exatamente a natureza desta missão de Cristo, onde ele foi enviado para salvar o mundo. Aí é onde está todo o princípio doutrinário na mensagem do Evangelho
da palavra apostólica. Essa palavra apóstolo, enviado, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Então, há uma designação quando se fala em discípulos. Discípulos são todos aqueles que seguiam a Jesus, a multidão, mas a palavra de Deus diz que ele tirou dos discípulos, escolheu 12, os quais os chamou apóstolos. Tá? Então aí está o termo apóstolo. Né? As prerrogativas dos apóstolos é que eles foram testemunhos oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Por isso nós temos aí uma designação e, de acordo com essa designação, há prerrogativas para ser apóstolos. E só poderia ser apóstolo aquele que realmente fosse testemunha ocular, desde o batismo de João Batista, todo o ministério de Cristo, vendo os sinais, as maravilhas, até a sua morte, crucificação e morte. Certo? E ascensão. Então, tudo isso era uma prerrogativa para ser um apóstolo. Foi exatamente esse parâmetro que foi utilizado para a substituição de Judas Iscariotes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Certo? E o propósito dos apóstolos, está lá em Atos 6, do versículo 2 ao 4. Os apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, os escritos ou as escrituras que eles transmitiam. Né? Então, não se existe, assim, de uma maneira que se expresse mais claramente, não se dá para dizer apóstolo se não falar das suas mensagens, certo? E a mensagem é as escrituras sagradas. Então, todo apóstolo, todo enviado, ele é enviado para transmitir as boas novas de Cristo. Então não dá para desassociar, não dá para dizer é só apóstolo sem mensagem. Não. A mensagem e o apostolado estão intrinsecamente relacionados. Portanto, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, ou seja, eles receberam, quando Jesus Cristo palmilhava a face da terra, ele ali instruía os discípulos, né? E até depois de sua morte, quando ele ressuscitou, ainda passa 40 dias instruindo os apóstolos. Certo? Então é uma mensagem direta, por isso que são testemunhos oculares, é o fundamento da nossa fé, no sentido de proclamar a palavra, né? Pois a base fundamental, onde os apóstolos estão fundamentados, é Cristo Jesus. Né? Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Aí está, Cristo, ele veio para cumprir a lei, né, e proclamar o evangelho da salvação. E assim, nós vemos que esta pedra ela está fundamentada, solidificada, e não tem como mais mexer. Como o apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Cristo é que dá o crescimento. Sobre essa rocha, esse fundamento. Então a Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica, confirma, corrobora que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. É o que nós vemos, infelizmente, muitas pessoas com divinas revelações, supostas mensagens vindas do céu,
trazidas por anjos, né? E especialmente nessa época tecnológica que estamos vivendo, é bem verdade que as redes sociais, essas mídias sociais, especialmente no período que estamos vivendo, é de suma importância. Porém, existe muitas, porque não se dizer muitos ensinos errados que se disseminam de uma forma rápida, né? E, por que não dizer universal, de doutrinas que estranhas às Escrituras Sagradas. Às vezes é um costume de uma pessoa, às vezes é uma visão de mundo de outro, às vezes é um conceito em determinada doutrina ou determinado pensamento de uma pessoa e logo se confirma, se taxa como uma doutrina. E não existe mais doutrina, certo? Além das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele exatamente corrobora isso quando ele diz: ainda que um anjo do céu desse me traga um outro evangelho, seja anátema. Então nós vemos que o cânon do Antigo e do Novo Testamento já foi corroborado, fechado, com o aval divino. Por que eu digo isso? Porque quando, lá no período do início da igreja, quando foi formado o cânon, não foi um fruto ali de um concílio. Pelo contrário, o concílio confirmou aquilo que já havia sido tratado, respeitado e entendido pelos pais da igreja, por todos, como a Bíblia Sagrada por completo. Então, o concílio, ele veio só para corroborar aquilo que já tinha fundamentado, tanto os pais da igreja como os apóstolos, todos já vivenciavam, certo, essas escrituras. Certo? Vamos para agora o subtópico 3, o testemunho dos profetas, as definições. A palavra grega profeta significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Então isso reafirma que Deus levanta profetas no seio da igreja, não mais para, podemos dizer assim, trazer, na verdade, outro ensino, outra doutrina. Pelo contrário, foi uma revelação divina. Ali estava sendo fechado o cânon sagrado e os profetas do Novo Testamento, eles vinham exatamente com inspiração divina para revelar esses mistérios. E assim comprovando nas Escrituras Sagradas, até que foi fechado todo o cânon, certo? Através desses profetas do Novo Testamento. O ensino. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Capítulo 3, versículos do 4 ao 6. Então, todo o esboço doutrinário do Novo Testamento, paulatinamente, foi revelado aos profetas que viveram de Cristo até a finalização, e eram eles que tinham a compreensão desse mistério a qual Deus revelou, né, e pelos quais trouxe para nós através do Novo Testamento. Né? Então, esses profetas, eles inspirados por divina revelação. Certo? Hoje o Espírito Santo nos inspira para que compreendamos as Escrituras e possamos compreender cada trecho bíblico, certo? No sentido de iluminação. A inspiração hoje é para iluminação, não para revelação de uma nova doutrina, não, mas uma inspiração para podermos entender de fato as Escrituras Sagradas como Deus nos revelou. E a conclusão é que assim os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Ora, a base é Cristo, a pedra angular. As colunas, desde os alicerces, tanto são os profetas como os apóstolos. Eles são as colunas sustentáculo da igreja. Como
Agora nós, cristãos, né, nós somos pedras vivas, e essas pedras vivas são aqueles bloquinhos que agora fazem parte do templo maior. E assim é formada a igreja, né? Da base, das colunas, que são os apóstolos e profetas, e os crentes individuais, que são as pedrinhas vivas, os blocos, que assim completa-se a igreja. Certo? Vamos agora para o próximo. O próximo agora é o Vamos para o subtópico 1, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Ou seja, o edifício, toda construção, quando vai crescendo, ela vai crescendo e tem que crescer ajustado. Foi o que nós falamos lá com uma pedra angular. Ela, dentre alguns propósitos, um é trazer tanto a estabilidade como a plumar, ou dar plumo na construção, ela sendo edificada, crescendo, ajustada. Assim somos nós cristãos. Nós devemos crescer ajustado e harmonicamente. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Ou seja, Cristo, que está sendo construída a igreja, solidificado, fundamentado nele, ele tem que crescer exatamente nos parâmetros, no plumo, na régua, de acordo com Cristo. Nós não podemos estar crescendo aleatoriamente. De um lado, saindo daquele prumo da construção, saindo daquele outro lado, depois vai ficar um edifício desajustado. Né? Então, e nós, como cristãos, é assim, nós temos que crescer espiritualmente na doutrina, no conhecimento bíblico, de acordo com Cristo e com a sua doutrina. Aí sim, nós estaremos crescendo tanto um crescimento progressivo espiritual, como harmonioso, de acordo com as Escrituras Sagradas e com Cristo Jesus nosso Senhor. Assim, nós vamos ver que nessa caminhada o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Espírito. E aí está, quando nós somos bem ajustados, nós somos aí o templo espiritual de Deus. Né? É isso que nós vamos ver, templo santo do Senhor. Nós vamos ver aí nesse subtópico 2. Certo? E nesse subtópico 2, do tópico 3, nós vamos, página 57, templo santo no Senhor. Nós vamos ver que a palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Ou seja, o santuário ele tinha logo no início o altar do holocausto, do sacrifício, logo após a pia lavatória, entrando no santuário, que era o santo lugar. De um lado tinha os pães da preposição, de outro lado o candelabro. Logo mais à frente existia o altar do incenso, ali era no santo lugar. Porém, o Santíssimo era mais na frente, separado por um véu. E depois desse véu tinha a arca do concerto da aliança. E era ali em cima da arca, na tampa, no propiciatório, onde o sacerdote ministrava e a glória de Deus aparecia. Para tanto, era preciso o sacerdote chegar naquele lugar santificado, sem nenhum pecado, senão seria fulminado. E há algum historiador que diz que ele tinha que ir com a corda na cintura, pois se ele não se mexesse, e isso se confirma nas roupas, as suas roupas tinham campainhas romãs que faziam barulho. Isso quando ele estava ali fazendo o seu sacrifício,
ele tinha que fazer algum barulho nessas campanhas romãs e o povo lá fora ouvindo. Se porventura parasse o barulho, é porque ele estava fulminado. Consequentemente, devido a sua vida não está no altar de Deus, ou seja, ele não está bem com Deus, estava em pecado. E assim ele era fulminado e era puxado pela corda. Assim é o cristão. Deus ele habita no nosso coração, no santíssimo lugar, no santo dos santos. E para isso tem que estar purificado, limpo, preparado. Né? Esse é o sentido da palavra usada aqui. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Como eu falei agora, nós somos templo e morada do Espírito Santo, onde ele nos habita, ou onde ele habita em nós. Né? Separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Portanto, a santificação é algo importantíssimo para que se faça uma limpeza constante no nosso templo, na nossa vida, pois é templo de Deus, né? Nós somos templos e morada de Deus. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Você pode acompanhar aí no slide e observar as referências bíblicas, pois como resultado nós desfrutamos dessa bênção. Pois quem mora nesse santuário, por assim dizer, certo? Ele dá garantias, ele dá benesses, como, por exemplo, promessas, bênçãos espirituais. Vamos continuar, acompanhando o slide agora, o tópico 3, ou melhor, o subtópico 3 do tópico 3, né? Vamos agora falar sobre templo, ou melhor, morada do Altíssimo. Morada do Altíssimo. Como você pode acompanhar aí no slide, vamos falar das definições, certo? Que é essa morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus, morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Por isso, o tabernáculo, como o templo, ficava no centro no caso do tabernáculo, no centro das tribos, certo? Ficava bem no centro do acampamento, e isso indicava a permanência e a comunhão com Deus. Todas as tribos, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, todas elas ficavam bem próximas do templo. Então, geograficamente, ali representativamente, Deus estava próximo de todas as tribos. Da mesma forma, é o templo, nós como morada e templo do Espírito Santo. Que somos templo individual. Olha aí no slide, quem é o templo individual? Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Capítulo 2, versículo 21. E o morador? Quem é o morador desse templo? Isso indica que Deus habita em nós, por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O morador é Deus. E foi aquilo que nós falamos logo nos slides passados. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Pelo contrário, ele habita em templos espirituais, que somos nós. Né? Existe também o templo coletivo. Ele reside individualmente dentro de cada crente, individual, cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios convertidos. Assim, tanto nós, individuais, como a igreja de uma forma coletiva, esse templo espiritual onde Deus habita. Você acompanha nas referências, 1 de João, ou melhor, João 14, 23, 1 Coríntios 13, 16. E eu quero só ler a conclusão, onde diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguem à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída.
A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Ou seja, indica que essa construção está em processo. Se tirar essa base, esse fundamento, essa pedra angular, logo toda a construção se desmorona. Se tirar o testemunho e essa doutrina, tanto profetas como apóstolos, não vai ter sedimentação, rigidez, fixação. Pois funcionam como cimento, como uma liga, onde vai ligar esses bloquinhos na estrutura maior, que é a pedra angular. Por isso, meu amado irmão, meu amado ouvinte, fica aí em nome de Jesus firme, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, porque tudo isso está fundamentado na pedra angular, que é Cristo Jesus. Não dê ouvidos a qualquer vento de doutrina. Não dê ouvidos a qualquer mensagem, a qualquer profecia que se prolifera nas redes sociais. Mas todo sonho, toda visão, toda profecia, todo vídeo, toda e qualquer orientação cristã, por assim dizer, procure, paramentize nas Escrituras Sagradas. Ela é a verdade. Amém? Paz do Senhor para todos. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.